Saúdos aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui para celebrarmos a Ele mais uma vez nessa noite e adorar, bendizer a Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. E é uma alegria fazermos isso juntos, né? Algumas pessoas ainda não estão conectadas, mas vão se conectando aí à medida que vamos iniciando o nosso trabalho aí das 19 horas, né? E eu gostaria, antes de iniciarmos propriamente dito o nosso trabalho, culto aqui nessa noite, dar oportunidade para Edith, em primeiro lugar, falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que vai começar aí a acontecer com a UPA. Edith. Eu posso falar, Roberto, deve ter saído lá. Boa noite, todo mundo. Ô, João, fica à vontade, cara. Caiu aqui a minha conexão. Deve ter saído lá. Eu vou falar aqui em nome dela. A gente vai começar no último fim de semana desse próximo mês, último fim de semana de abril, o trabalho com os adolescentes. Basicamente, vai ser uma roda guiada por um livro. O primeiro livro que a gente escolheu é sobre identidade, uma coisa que os adolescentes nessa fase tem muitas intempéries, eles têm que administrar várias coisas. E, além disso, a gente vai ter as programações tradicionais que a gente tem, aplicadas, que acontece para o CP, aplicadas também no adolescente. Um terreno de oração e uma mentoria 24/7 via WhatsApp, né? A gente colocou ontem uma mensagem no grupo da igreja e a gente conta com a participação dos pais numa reunião que a gente pretende fazer amanhã às 19 horas, para inteirá-los mais a respeito da dinâmica do ministério e para contar com o apoio deles para incentivar os filhos a sempre participarem e também para acompanharem o primeiro livro. E, a posteriori, a gente vai informar o segundo livro. O primeiro livro vai ser para o primeiro semestre e no segundo semestre vamos ter mais um livro. E é isso aí, basicamente, Roberto. Muito obrigado. Ô, João, eu que agradeço, cara. Maravilhoso o trabalho, tá aí no grupo. Pessoal que não deu uma olhada, dá uma olhada. E paz aí, por favor, amanhã, 19h30, vamos estar aí, então, participando desse trabalho, né? Que é desejo de muitos pais da igreja e é resposta de oração. Deus continua abençoando. Aí o João, a Edith, que estão à frente, vão estar junto o João Pedro com a Mari e também o Pedro e a Gabi, vão estar se revezando aí nesse trabalho. Informar também, irmãos, que, como foi dito hoje pela manhã, sábado que vem, né? O Pedro Melo está aí? Quer falar, Pedro? Fala, meu irmão. Estou aqui, sim. Bom, gente, transferindo de um quarto para o outro. Então, João manda para o meu quarto agora aqui. Obrigado, Roberto. Queridos, com muita alegria, eu tinha entrado em contato com um missionário que eu conheci, ele se chama Lucas, ele é da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E aí, verificando com o conselho, os irmãos entenderam que seria uma boa programação. Eu fiz o convite a ele para que ele nos trouxesse as experiências do campo missionário. Próximo sábado, dia 13/4, como o Roberto colocou, a partir das 7h30. E, inclusive, eu conversei com ele, ele disse que está completamente aberto a nos responder a qualquer tipo de dúvida ou curiosidade. E aí eu coloquei no grupo da igreja, meus irmãos, tanto eu quanto o João Pedro, ele está me ajudando, nos enviem as perguntas que vocês tiverem pelo WhatsApp até às 18 horas da próxima sexta-feira, para que eu possa organizar em conjunto com o João Pedro e mandar para o Lucas, para que ele já se prepare para responder. Apenas falando de maneira rápida, ele está na Mongólia desde 2017, meus irmãos, e agora ele retornou para o Brasil por conta da pandemia do coronavírus, e junto com a sua esposa Juliana, eles têm 3 filhos, eles compraram um caminhão da Aeronáutica Brasileira, do Exército, para que eles consigam modificar esse caminhão aqui no Brasil e ir para a Mongólia com esse caminhão, uma igreja sobre rodas. Acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora para todos nós, e aqueles que tiverem no coração esse desejo puderem contribuir com a obra que esse irmão tem desenvolvido, porque a semente que nós comemos, ela não é semeada, apenas é que é lançada na terra.
Roberto, meu irmão, muito obrigado e convidem meus irmãos, amigos, parentes, para que estejam presentes. Próximo sábado, a partir das 19h30. Valeu, Roberto. Show. Vai ser benção, irmãos. Vamos ser profundamente edificados com o testemunho. Eu já dei uma olhada, né, no pedacinho que o Pedro tinha me mandado aqui, e agora está também no nosso boletim, está aí no grupo da igreja, informações adicionais sobre essa família de missionários. Então, teremos a alegria de participar com eles no próximo sábado. Participe, convide alguém, e vamos ver o que Deus está fazendo e como que ele está desenvolvendo o avanço do reino dele também na Mongólia. É uma estratégia de Deus, o trabalho, e vamos estar participando com alegria. Agora sim, vamos continuar aqui os nossos trabalhos e orando a Deus, invocando a presença dele nesse lugar. E eu quero, para estarmos fazendo esse início, né, da nossa liturgia, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 18. Salmo 18, riquíssimo, belíssimo, e como nós estamos também trabalhando, né, sobre a vida de Davi, olhando sobre o ministério, o chamado de Deus para a vida de Davi, temos tido a oportunidade de reconhecer alguns desses salmos escritos em momentos específicos da vida do rei, antes de ser rei, quando foi rei, enfim, da sua jornada, aquilo que Davi deixou para nós, registrado aqui nos Salmos. E isso tem sido muito edificante, particularmente para mim. E o Salmo 18 fala um pouco dessa vitória que Deus dá, do consolo que Deus dá, do conforto que Deus dá, principalmente em meio às adversidades, né? E ele começa assim, o Salmo 18, do verso 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E ele diz no verso 3, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Davi tem, de fato, motivos para adorar a Deus, para louvar a Deus, reconhecendo que o Senhor é a sua força, é a sua fortaleza, é o seu refúgio, é o seu escudo, por muitas e muitas adversidades, situações que ele passou ao longo da sua vida, mesmo ao se tornar rei. E ele sempre reconheceu a bondade, a misericórdia, o sustento, o socorro de Deus, né? E como ele fala, ele é a força da minha salvação, o meu baluarte. E ele invoca o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Vamos invocar assim a presença do nosso Deus, orando a ele, dedicando esse tempo de adoração, de culto, de liturgia, de tudo aquilo que Deus, com certeza, tem a nos guiar, nos conduzir e a receber de nós, o seu povo, essa bênção, essa maravilha, né, de cultuarmos a Ele em espírito e em verdade. Vamos orar? Feche seus olhos, então, e vamos invocar a presença do nosso Deus. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nessa noite. Pai, com alegria, nós podemos nos unir como igreja do Senhor. Há tantas maneiras disso acontecer, ó Deus, e aprova o Senhor que isso ocorresse através desta plataforma, desse mecanismo, e nós queremos bendizer o Senhor por isso. Queremos te invocar, ó Deus, queremos dar ao Senhor a primazia, e queremos dizer, ó Deus, o quanto o Senhor também é a fortaleza das nossas vidas, o quanto que o Senhor é a nossa salvação. Bendizemos o teu nome, assim como o teu servo Davi no passado. O reconhecer, ó Deus, que o Senhor salva, que o Senhor guarda, que o Senhor protege, que o Senhor o livra de várias e várias situações na sua vida, nós também cremos. E a esse Deus Todo-Poderoso, invocamos nessa noite, para que Ele possa receber de cada um de nós, ó Deus,
palavras de adoração, palavras de exaltação, cânticos de louvor. Ó Deus, um culto que de fato agrade ao Senhor. Possamos fazer isso, ó Deus, como igreja do Senhor, como igreja que o Senhor, ó Deus, um dia virá buscar. Abençoe, portanto, ó Deus, o nosso culto. Cuida, ó Deus, de cada detalhe. Ó Deus, colocamos nas tuas mãos e rogamos a tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista continua ainda no verso 4 a 7, dizendo: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Verso 6, ele declara: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E o verso 7, ele finaliza. Então, aqui, eu finalizo em cima desse versículo. Então, a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Deus aqui, de fato, expressa toda a sua indignação em relação ao pedido de Davi com relação aos inimigos que o cercavam. Ele coloca laços de morte, cadeias infernais, né? As pessoas que tramam morte contra ele, né? E nesse contexto de perseguição, de situações adversas para a sua vida, ele clama, ele ora, né? E ele percebe que Deus socorre. Invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E diante do que nós estamos vivendo, né? Das notícias, dos acontecimentos, e tudo aquilo que envolve não só a nós, mas a toda a humanidade, temos gritado por socorro, temos pedido misericórdia, temos orado nesse sentido, temos pedido para que Deus possa livrar-nos da enfermidade, do coronavírus, livrar, ó Deus, aqueles que também passam por tantas lutas, perdas, situações de luto, como diz aqui, cadeias infernais me cingiram, e ele então clama por socorro. E ali diz que Deus ouviu, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor. O meu clamor penetrou aos seus ouvidos, então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos, estremeceram, porque Deus se indignou. Deus se indignou com a maldade, Deus se indignou com a crueldade, Deus se indignou com tudo que acontece de ruim. Deus também se indigna com o nosso pecado. E precisamos ter consciência disso. Todas as vezes que eu e você vamos adorar a Ele, todas as vezes que eu e você vamos buscar a Deus, vamos clamar por uma resposta, por entender a sua vontade, por cultuar a Deus, Deus também pode se indignar com as nossas mãos contaminadas com o pecado. E só você, só eu, só nós sabemos aquilo que de fato fizemos, que trouxe da parte de Deus uma indignação em relação ao nosso pecado. E eu quero te dar a oportunidade para que, se isso ocorreu, você também possa orar a Deus, se arrependendo, colocando a sua vida na presença de Deus Todo-Poderoso, daquele que ouve a nossa súplica, daquele que ouve o nosso clamor, aquele que gritamos por socorro e ele atende. E às vezes a nossa alma está gritando para Deus restaurar, por alguma coisa, por algum ato, por alguma situação que você conhece, que te traz esta prisão. Coloque diante do Senhor, vamos orar dessa forma, pedindo que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e assim então possa promover restauração, arrependimento genuíno, confissão plena de pecados, né? E para que possamos juntos adorar e bendizer ao nosso Deus. Vamos fazer isso
nos colocando na presença do Senhor nesse momento. E depois de alguns instantes, eu quero pedir ao nosso irmão presbítero Ermir que ore a Deus. E ore por nós, ore a Deus, agradecendo pelo perdão que Ele concede. Todo aquele que, de maneira genuína, verdadeira, se colocou diante do Senhor. Vamos orar neste momento e depois de alguns instantes, convido o nosso irmão Ermir que eleve a Deus a sua oração ao Senhor por todos nós. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te rogar, Pai, nesta hora, que contemples o coração, os rogos dos teus filhos nesta hora, nesse momento de confissão. A tua palavra, Senhor, nos orienta a confessar e a deixar tudo aquilo que tem resistido ao teu amor na nossa vida. Queremos te pedir ao Senhor que nesta hora o teu povo possa receber de ti mais graça, mais força, mais poder para deixar o pecado e abraçar cada dia mais as doces e inefáveis maravilhas da tua palavra, num relacionamento cada vez maior e cada vez mais profundo contigo. A tua palavra nos ensina que coração compungido e contrito o Senhor não despreza. E, portanto, Pai, nós te agradecemos porque é o teu próprio Espírito que nos move a reconhecer diante de ti aquilo que desagrada, aquilo que afasta, aquilo que distancia, aquilo que faz separação. E te agradecemos porque o Senhor também é a ponte, é o meio eficaz para que tudo seja perdoado e que haja paz. E que, portanto, Pai, nessa hora te agradecemos, porque o perdão eterno já nos foi dado. E, Senhor, e agora purificados, limpos pelo Senhor mesmo, receba o louvor, a adoração, a gratidão do teu povo. E te rogamos, ó Deus, que nessa noite fales ao nosso coração. Nós carecemos de ouvir a tua voz. Nós necessitamos da tua edificação, do teu direcionamento. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o verso 20, não precisa abrir o verso 24, eles, como que uma poesia, eles declaram duas coisas iguais, simultâneas, né? Vamos dizer assim, falando: retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Verso 20. O verso 24, ele diz: daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Nós sabemos claramente que a nossa justiça, né, como diz o profeta, é como o trapo da imundícia. Mas aqui ele está se referindo a algo muito maior, né? A ideia que ele está falando aqui de Deus estar retribuindo, né, ou restituindo a ele, era a ideia dele poder agora, livre, perdoado, na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, aquele que sondou seu coração, aquele que socorre em momentos de diversidade, adversidades, de tribulação, de tudo isso, ele então professa uma genuína pureza de propósito. Genuína pureza de propósito. E então ele expressa uma singela devoção a Deus. Devoção. E eu e você, nessa noite, possamos ter esta singela
a devoção a Deus. Que eu e você possamos proferir de maneira algo que é puro, que haja uma pureza de propósito nas nossas palavras, no nosso culto, na nossa adoração. E dentro desse propósito de Deus, de estarmos adorando a Deus, cultuando a Deus, nós também vamos passar a compreender um pouco melhor aquilo que Deus tem falado, trazido para nós como igreja, né? E eu quero convidar o João Pedro, então, para que possa nos conduzir também, trazendo informações preciosas da igreja, daquilo que Deus está fazendo no nosso meio e agora através de uma forma a mais de adoração a Deus através do lecionário. João Pedro, Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e a paz do nosso Senhor. Irmãos, eu agradeço ao pastor Roberto por um momento tão solene, né? A partir de agora nós teremos mais um momento da nossa liturgia, um breve momento, que será dedicado ao lecionário, né? Aqueles que ainda não leram e não viram o vídeo que foi mandado pela equipe do GOL, o grupo de oração e leitura dos jovens do grupo da igreja, peço que leiam, assistam ao vídeo, para que vocês compreendam um pouco melhor sobre este momento. Vou explicar brevemente hoje, para aqueles que ainda não viram, serem contextualizados nesse momento. Pessoal, o lecionário é um conjunto de versículos que deve ser lido todos os dias. A cada dia, o lecionário, que é literalmente um livro, né, que traz todos os dias leituras diárias, para que nós estejamos o tempo todo em contato com o nosso Senhor. A grande diferença do lecionário, né, para outros modos de se ler as Escrituras é que ele está diretamente ligado ao ano cristão. O ano cristão é uma forma de nós vivermos como igreja de modo encarnacional, de modo intencional, a narrativa dos evangelhos durante todo o ano. O ano cristão, então, ele é dividido em estações, só que são estações diferentes daquelas que a gente está acostumado a ver, verão, primavera, inverno, outono, mas são as temporadas que dizem respeito ao ministério de Jesus Cristo aqui na Terra e os seus grandes feitos. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vá lá no nosso vídeo, eu explico com detalhes, tudo bem? E como vai funcionar o nosso momento aqui na liturgia? Nós vamos sempre ler um texto, tá, relacionado ao domingo, que está contido no lecionário, e este texto está sempre ligado à época que nós estamos vivendo no ano cristão. E hoje, né, domingo, nós estamos no domingo de véspera da Páscoa, né, um momento muito importante para nós cristãos, em que nós comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e a nossa salvação nele. E por isso, o nosso texto de hoje está no Evangelho de João, tá? No capítulo 12. Se você puder me acompanhar, ficarei muito feliz. João 12, dos versículos 12 ao 16. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. João 12, 12 ao 16. Vamos ler, irmãos. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Meus irmãos, nós estamos, segundo a tradição do ano cristão, no chamado Domingo de Ramos.
justamente em referência a esta passagem em que se juntou uma multidão com ramos nas mãos. Este momento marca o fim do período da Quaresma no ano cristão, dentro do ciclo pascal, né? E a festa da Páscoa é o que nós comemoramos, a ressurreição e a vitória de Jesus Cristo. E nós vemos a Quaresma como aquele tempo de 40 dias que precede a Páscoa. E o número 40 é um número muito presente nas Escrituras. E um dos simbolismos presentes nesse número está na quantidade de anos que o povo judeu caminhou no deserto até a entrada na Terra Prometida. E esses 40 dias, que terminam hoje, no Domingo de Ramos, marcam o momento de preparação para a nossa grande festa da Páscoa, em que nós, agora na Semana Santa, vamos compreender a semana marcante do ministério de Jesus Cristo na Terra, em que ele entra a Jerusalém, prega àquelas pessoas, na sexta-feira ele se entrega aos cravos, no sábado existe aquele momento de luto, de incerteza dos seus discípulos, e no domingo nós comemoramos a Páscoa e a ressurreição do nosso Senhor. E aqui nós temos um simbolismo muito grande. Jesus adentra a Jerusalém em um jumento. Na tradição oriental, o jumento é um animal que, ao contrário do cavalo, é um animal que simboliza a paz. E segundo essa tradição, um rei chegava montado num cavalo quando ele queria guerra com aquela nação, e num jumento quando ele procurava paz. Portanto, nós temos Jesus entrando em Jerusalém, significando a sua entrada como o príncipe da paz. E não um rei que destruiria o Império Romano, mas um rei que se entregaria e traria paz ao teu povo. E essa será a tônica, meus irmãos, das nossas reflexões a respeito do ministério de Jesus a partir de agora. Sempre traremos um momento do seu ministério, aqui no domingo, para que ao longo da semana nós continuemos meditando nessas verdades e consigamos viver essa narrativa cada vez mais. E eu fico aqui o convite para vocês, irmãos, acompanhem, nós vamos mandar semanalmente para vocês, no grupo da igreja, as leituras que devem ser feitas todos os dias. São poucos versículos, dedique-se a isso, mergulhe nessa realidade do ano cristão, para que a narrativa de Jesus Cristo esteja fresca na sua memória o tempo todo. Isso tem inúmeros benefícios para a igreja, de modo que a gente possa viver essa narrativa e estar ali imerso naquilo, como se a gente estivesse ali, vivendo essa que é a verdade de toda a realidade. Então, meus irmãos, hoje termina o período de Quaresma, nós começamos a famosa Semana Santa, uma semana de muita meditação para nós, muito importante, e fiquem ligados que já mandamos, inclusive, os textos dessa semana lá no grupo. Então, devolvo a palavra ao Ministério de Louvor e vamos adorar ao nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Todos me ouvem bem? Obrigada. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar esse período de louvor com a leitura do final do Salmo 118, que também era uma leitura proposta pelos lecionários do dia de hoje, e que nos 2 últimos versículos do Salmo 118, ele fala assim: Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos realmente estar com esse desejo no nosso coração de render graças a esse Deus, de que Ele é o nosso Deus e que nós queremos exaltar a esse Deus. Então vamos louvar a Ele com essa convicção, com essa vontade,
com esse anseio de dizer que Ele é o nosso Deus e que nós queremos adorá-lo nesta noite. Vamos cantar a canção Seja Engrandecido. Louvemos ao Senhor, que o nosso Deus seja engrandecido nessa noite. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas se há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor
A próxima canção, meus irmãos, que nós vamos adorar ao nosso Deus, o refrão dela fala: Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou o meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Que esse seja o nosso louvor, o louvor que nós estamos rendendo ao nosso Deus, que seja um aroma suave, um som agradável, que chegue até Ele realmente como um louvor de uma igreja que se encontra em espírito e em verdade para adorar esse Deus. Então vamos cantar a canção de louvor ao nosso Deus, Quero Subir. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me
pois digno és, e um som agradável a ti, pois digno és. Aleluia, Senhor Deus. Que essa seja, Pai, a certeza e a verdadeira, Senhor Deus, canção do Teu povo, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, nessa noite estar rendendo em nossas casas, nós aqui na igreja, Pai, um louvor em espírito e em verdade, que chegue até o Senhor, Pai, como um aroma suave, Deus. Meus irmãos, essa última canção é uma canção também bem conhecida, e ela fala sobre um chamado de Deus, que independente das circunstâncias a gente permanecerá nele, que é a canção Eu Tenho um Chamado. Então ela fala que por mais que às vezes as situações estão contrárias, os problemas tentam abater, a gente lembra que é o grande Eu Sou que nos enviou, e que o chamado que Deus colocou no nosso coração, ele jamais vai ser calado, porque nós sabemos o Deus que nos chamou. E que nós possamos cantar essa última canção pensando na nossa igreja, nos propósitos que Deus estabeleceu para a nossa igreja neste ano. Eu sei que cada um que está nessa chamada tem trabalhos individuais, seja em ministérios específicos dentro da igreja, e Deus tem um chamado para cada um específico, e Deus tem um chamado muito grande para essa igreja nesse ano de 2021. Apesar de muitas das vezes a gente se vê em momentos como o vento soprando contra a gente, os problemas tentando abater a gente, mas que a gente lembre que é o grande Eu Sou que nos chamou, e é Ele que fará essa obra. Então vamos cantar essa última canção de louvor, Eu Tenho um Chamado. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande Eu Sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande Eu Sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido
Amém. Aleluia. Nós acreditamos no chamado de Deus para a nossa igreja e para a vida de cada um de nós. Meus irmãos, ainda dando continuidade, agora nós vamos louvar com as nossas crianças. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, te agradecemos, Pai, por este momento de louvor, Pai. Nosso coração se enche de alegria, Pai, por poder cantar, Pai, ao Senhor, Pai, ao único Deus verdadeiro, Pai. Senhor, como nós cantamos, Pai, o louvor do Teu povo, Senhor Deus, o louvor das nossas crianças, Pai, tenha chegado até o Senhor, Pai, como um aroma suave, Pai. Deus, nós te engrandecemos, Senhor Deus, nesta noite, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja,
Eu realmente creio que Deus tem feito uma grande obra nas nossas vidas, na vida dessa igreja. E realmente me emociono em ver a direção de Deus. Canções como essa que cantamos, de adoração a Deus, canções que falam profundamente do nosso relacionamento com Deus. Em especial essa última canção que cantamos, Eu Tenho um Chamado. Fica forte, fica claro que Deus tem um chamado na vida de todos nós. Alguns Deus chama com algumas responsabilidades maiores, compromissos maiores, de fazermos e pregarmos a palavra de Deus e vivermos essa palavra, mas todos nós temos esse chamado. Quando eu olho as nossas crianças cantando e ali o Fábio, o Sander e outros que abrem a tela para ver as suas crianças adorando ao Senhor, nesse momento que é tão especial para elas, eu vejo que esse chamado, ele entrou nas casas, entrou nos corações, entrou nas vidas de todos e tem sido bênção. Quando eu olho a igreja movendo, mesmo em meio a essa pandemia, quando eu vejo jovens fazendo trabalhos extraordinários, quando eu vejo a igreja ensinando, quando eu vejo o pessoal do louvor se empenhando, dedicando, é um chamado. Quando nós podemos ver a liderança coesa, firme, e vivendo aquilo e procurando fazer aquilo que vive diante de Deus, eu vejo um chamado. Quando nós podemos perceber Deus cuidando da nossa igreja, nesse número pequeno, de 20, 23, 24, que todos os domingos estão aí assistindo, participando, adorando, crendo, dando o seu melhor, eu creio no chamado. Eu creio que Deus tem um chamado muito grande para essa igreja. Muito grande. Isso já não é segredo. Nós falamos sobre isso, temos falado a título de conselho, a título do tema do ano, construir, edificar e tantas outras coisas. Nós temos esse chamado. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com esse povo que de fato entende o seu propósito, entende aquilo pelo qual você foi chamado para fazer parte desse projeto do Reino de Deus. Nós vamos ter oportunidade de cuidar das nossas crianças, temos tido oportunidade de cuidar dos adolescentes, pessoas que nós não pensávamos que fossem tão importantes e especiais para cuidar dos pequeninos. Deus tem um chamado para a vida de vocês. Tem um chamado para missões, nós vamos ouvir isso sábado que vem. Deus tem um chamado. Se você ainda não entendeu isso, você precisa abrir seu coração para deixar Deus compartilhar isso com você. Nós estamos cultuando a Deus nessa noite, aqui da nossa plataforma e também através do Instagram da Igreja Presbiteriana Buritis. Como tem sido os nossos estudos, as nossas reuniões de orações pelas manhãs, estudos de quarta, Deus tem um chamado para essa igreja. É que você possa entender isso, em especial essa noite. A palavra de Deus que está lá, 2 Samuel, capítulo 5, os versos de 1 a 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, os versos de 1 a 5. Essa chuva que caiu aí no Buriti está caindo aqui agora, realmente com muitos raios, provavelmente algumas interferências, né? Então, peço paciência dos irmãos, caso a nossa conexão aqui é uma conexão à rádio, né? Todos sabem. Então, ela pode cair, né? E você esteja em oração para que Deus possa nos falar nessa noite e que os inimigos das nossas almas sejam todos eles queimados em nome de Jesus. É ou não é, Pedrão? 2 Samuel, capítulo 5,
versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Perante o Senhor, ungiram Davi, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida, ó Deus, e usa, Senhor. Fala o nosso coração nessa noite. Nós estamos sedentos de ouvir a tua voz e a palavra e que anima e que encoraja e que, ó Deus, traga transformação e um entendimento, ó Deus, profundo acerca do propósito. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Aqueles que nos ouvem nessa noite também, suas casas sejam abençoadas. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Fala conosco, ó Deus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre propósito. E o propósito de Deus na vida de Davi. Essa tem sido a nossa temática, os irmãos sabem, temos pregado positivamente em 2 Samuel, 1 Samuel. Às vezes, nós usamos o texto de Crônicas para poder trazer algo relevante, mas eu queria primeiro pedir que você pudesse pensar nesta palavra, propósito. Uma palavra que é muito falada, mas que às vezes não atinge a intenção, o propósito correto, pela qual o que ela significa. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, um sábado atrás, 2 sábados atrás, me parece, eu fui chamado para falar para os nossos jovens, para iniciarmos uma jornada. E ali eu pude falar sobre o poder do propósito. E eu falei sobre 5 perguntas que trarão significado para a vida. 5 perguntas. E eu não vou falar quais são elas aqui, mas eu vou falar da terceira pergunta, né? Aqueles que estiveram na aula ou na palestra ou ouviram, pode ser que lembrem. E a terceira pergunta que traz profundo significado para a vida, ela é a seguinte: por que estou aqui? Por que você está aqui, nessa terra? Não é aqui conectado tão somente. Você vai responder porque você vai ouvir, mas você já parou para pensar, para tentar responder? Essa não é uma resposta fácil. Por que você está aqui? Se nós conseguirmos responder essa pergunta, nós vamos conseguir entender propósito, porque essa pergunta está relacionada diretamente com propósito. Por que estou aqui? As pessoas comuns não sabem. E por elas não saberem, elas se mantêm ocupadas com tudo. Fazem 1000 coisas,
realizam 1000 projetos, estão ocupados 24 horas, porque elas não sabem por que, de fato, elas estão aqui. E, às vezes, as pessoas até acham que a religião é a resposta para essa pergunta. Se dedicam, mas, na verdade, elas não compreenderam o propósito. Elas têm uma vida comum, uma vida rotineira. E isso, pelos seus 65 anos, 70 anos, 75, 80, por esse tempo. E se você tiver a oportunidade de 65, 70, né? Outros já tiveram a oportunidade de estarem aposentados, né? Você chegar aos 65, 70, né? Eles vão simplesmente, você vai chegar na sua casa e colocar uma cadeira de balanço lá, né? E ficar ali descansando, olhando, contemplando, fazendo talvez uma retrospectiva da vida, aposentado. É isso que é vida? É para isso que você está aqui? Para passar toda a sua vida e chegar no final, sentar numa cadeira de balanço, uma rede, como eu gosto, e ficar curtindo a sua aposentadoria? Propósito, meus irmãos, significa tarefa original. Propósito significa intenção original. Resultado desejado. A razão original para a criação. Isso foi propósito. Deus criou todas as coisas, estabeleceu na Trindade excelsa, santa, Pai, o Filho e o Espírito Santo em criar. A razão original para a criação foi um propósito. E lá na criação nós vimos o propósito de Deus em criar todas as coisas que você conhece, o fim, o homem, a mulher, e então experimentarmos ali o desgosto da queda naquele jardim, naquele paraíso. Mas ali Deus criou todas as coisas com um propósito. A Bíblia fala do propósito de Deus para toda a criação. Deus criou tudo para um propósito. O propósito, na Bíblia, ele é traduzido de várias formas. O propósito ele pode ser traduzido por ou como a vontade de Deus. Ser traduzido como os decretos de Deus, né? Uma visão mais teológica, traduzido como o conselho de Deus, o propósito. Deus tem um resultado desejado para tudo que ele criou. Deus é satisfeito quando o propósito de todas as coisas é cumprido. Eu vou repetir. Deus é satisfeito quando o propósito de todas as coisas é cumprido. Deus não se agrada até que a vontade dele seja feita. Toda a Bíblia é simplesmente uma coisa: o programa de Deus para cumprir seu propósito para todas as coisas. Vou repetir. Toda a Bíblia é simplesmente uma coisa: o programa de Deus para cumprir o seu propósito para todas as coisas. E aí volta a pergunta: você sabe qual é o seu propósito? Você sabe por que está aqui, nessa terra? Toda a Escritura é um programa de redenção para cumprir o propósito original de Deus. Deus, quando criou todas as coisas, quando criou o homem, criou para um propósito. E esse propósito pelo qual Deus criou o homem trouxe ali, né? Houve uma alteração na vontade de Deus por causa da escolha do homem, por causa do engano, por causa do pecado. Então Deus estabeleceu imediatamente, na verdade, ele já havia estabelecido muito antes esta restauração
esta redenção, este plano original de Deus. Então, a redenção fazia parte do plano original de Deus, de resgatar, através do propósito original, aquilo pelo qual houve, em um momento da história, alguma alteração, vamos dizer assim, daquilo que Deus havia planejado para a humanidade, né? Deus é um Deus de propósito. Você ouve isso, você fala isso, e você, às vezes, precisa saber o que é esse propósito. Tudo o que ele faz Pessoal, nós estamos tentando fazer contato com o Roberto aqui para ver a possibilidade dele retomar. Enquanto isso, vamos aguardar o retorno dele aqui.
ele está com uma dificuldade de conexão. Ele está conseguindo, talvez, fazer alguma coisa por Instagram, talvez. Mas ele vai tentar aqui fazer a conexão novamente.